Capricórnio, se você estiver assistindo a isto na segunda-feira, 19 de janeiro de 2026 não é por acaso. E preciso que você ouça com muita atenção. Algo em sua linha do tempo mudou. Silenciosamente. Precisamente. E uma vez iniciado, não há como voltar ao padrão antigo. Os atrasos que você vinha tolerando, a pressão que você normalizou, o progresso que parecia mais lento do que deveria. Tudo isso está mudando agora. *** 19 de janeiro de 2026 *** não se trata de caos ou choque repentino. Trata-se de alinhamento. 5 milagres muito específicos estão se ativando a seu favor, e a maioria das pessoas os ignorará por serem sutis. Mas, se você os reconhecer, tudo se acelera. Este é um ponto de virada que recompensa a perseverança, não a impaciência. O universo não está mais testando você, ele está respondendo a você. Fique comigo até o final, porque o milagre final revela uma direção que você não poderá ignorar depois de enxergá-la. E antes de começarmos, reserve um segundo para reivindicar este momento. Inscreva-se, curta e comente *estou pronto *. Esta mensagem já está trabalhando a seu favor. Capricórnio, esta é a mudança mais importante que você vivenciará. E paradoxalmente, é também aquela que você tem menos probabilidade de reconhecer imediatamente. Isso porque esse milagre não se anuncia por meio de eventos dramáticos ou mudanças externas repentinas. Ele opera internamente abaixo da superfície, alterando as condições ao seu redor antes de mudar os resultados que você pode ver. Por muito tempo, algo invisível vem criando resistência em sua vida. Não o suficiente para impedi-lo, mas o suficiente para atrasá-lo. Você continuou avançando, mas cada passo exigia um esforço extra. Cada conquista parecia mais pesada do que deveria. Você pode ter se perguntado por que seu progresso exigia tanta disciplina enquanto outros pareciam avançar com facilidade. Esse bloqueio não parecia um fracasso. De fora pode até ter parecido força. Você estava funcionando. Você era responsável. Você era persistente. Mas por baixo dessa resiliência havia uma constante sensação de tensão, como se você estivesse sempre subindo uma ladeira, mesmo quando estava fazendo tudo certo. Você pode ter notado esse bloqueio oculto por meio de sinais sutis. Padrões que se repetiam, não importava o quanto você tentasse mudá-los. Reações emocionais que o surpreendiam porque você acreditava já estar curado. Ciclos financeiros onde a estabilidade parecia existir, mas a expansão estagnava. Momentos em que você se sentia capaz, preparado, até mesmo pronto, mas algo ainda o impedia. Esse algo não era falta de esforço. Não era uma falha de caráter. Não era um erro que você não conseguiu corrigir. Era o momento certo. Segunda-feira, 19 de janeiro de 2026 ** marca o momento em que o momento muda. Esta não é uma conquista criada pela força ou pelo confronto. Ela não chega através da luta, da exaustão ou da necessidade de provar seu valor mais uma vez. Ela chega através da libertação. O tipo de libertação que acontece quando a pressão finalmente se dissipa por si só. Você pode sentir essa mudança antes mesmo de vê-la. Uma tarefa que antes o esgotava de repente exige menos energia. Uma responsabilidade que parecia esmagadora torna-se administrável. As conversas começam a fluir onde antes travavam ou pareciam tensas. As decisões deixam de ser pesadas e começam a parecer claras. Pode haver um momento de tranquilidade mental em que você percebe que não está mais se preparando para o pior. A tensão constante de fundo, a necessidade de se preparar para a resistência começa a se dissipar. Você para de antecipar obstáculos antes que eles apareçam. Este é o bloqueio oculto se dissolvendo. O universo não está removendo desafios do seu caminho. Está removendo atritos desnecessários. O tipo de atrito que lhe ensinou a perseverança, mas que não serve mais ao seu crescimento. Você não precisa mais lutar contra algo invisível. Em vez disso, começa a se mover com a corrente em vez de contra ela. Essa mudança altera a rapidez com que as coisas respondem a você. O esforço produz resultados mais rapidamente.
A intenção encontra a cooperação. O que antes exigia repetição agora funciona na primeira ou segunda tentativa. Você para de questionar se está fazendo o suficiente, porque os resultados começam a responder a essa pergunta por você. Emocionalmente, esse milagre traz um alívio que você nem sabia que precisava. Você pode se sentir mais calmo sem saber exatamente por que, menos reativo, mais centrado. Velhas frustrações perdem a força. Você para de repassar situações na sua mente porque a urgência por trás delas desaparece. Isso não é resignação. Isso é alinhamento. E o alinhamento é poderoso porque não exige energia constante de você. Ele te apoia. Este milagre estabelece a base para tudo o que vem a seguir, pois muda sua perspectiva. Quando a resistência é removida, todas as outras bênçãos têm espaço para chegar. As oportunidades permanecem. O progresso se mantém. O crescimento se torna sustentável em vez de exaustivo. Capricórnio, você nunca esteve bloqueado por ser indigno ou despreparado. Você estava bloqueado porque estava sendo moldado para uma fase que exige estabilidade, clareza e perseverança. *** 19 de janeiro de 2026 *** marca o momento em que essa moldagem se completa. Daqui em diante, siga em frente. A comunicação parece diferente. Mais leve, mais receptiva, mais natural. E quando você experimentar essa diferença, entenderá. A parte mais difícil já passou. As palavras têm um peso incomum para você agora. Não porque você esteja se esforçando mais para ser ouvido, mas porque a energia que envolve a comunicação está mudando a seu favor. Por volta de ** segunda-feira, 19 de janeiro de 2026 ***, uma conversa ou uma série de conversas conectadas se tornará crucial. Não acontece por acaso. Acontece exatamente quando você está pronto para falar com clareza e quando a outra pessoa finalmente está pronta para ouvir. Esse milagre não é estrondoso. Não começa com confrontos ou intensidade emocional. Em vez disso, parece quase corriqueiro no início. Uma mensagem chega. Uma reunião é sugerida. Um telefonema acontece inesperadamente. Ou você se vê em uma conversa que quase recusou, apenas para perceber mais tarde o quão importante ela era. As pessoas envolvidas podem variar. Pode ser um chefe ou figura de autoridade que de repente enxerga seu valor de forma diferente. Um contato comercial que se mostra aberto a uma ideia que antes rejeitava. Um membro da família cujo tom se suaviza, permitindo honestidade onde antes havia tensão. Pode até ser alguém com quem você não fala há muito tempo, reaparecendo exatamente no momento em que o encerramento ou a compreensão se tornam possíveis. Para alguns capricornianos, esse milagre acontece internamente. Uma conversa consigo mesmo que muda sua direção. Uma percepção que transforma a maneira como você fala sobre seus objetivos, seus limites ou seu valor. Você para de minimizar. Você para de dar explicações excessivas. Você começa a se expressar com confiança e segurança, em vez de se defender. O que torna esse milagre poderoso é o momento certo. Você diz a coisa certa, não ensaiada, não forçada, mas verdadeira. A outra pessoa ouve de forma diferente, não com resistência, mas com receptividade. E de repente, uma porta que parecia firmemente fechada começa a se abrir. Não se trata de convencer ninguém. Não se trata de provar seu valor ou justificar sua posição. Capricórnio, você já fez isso o suficiente. Trata-se de ressonância. O momento em que a verdade se revela porque ambos os lados finalmente estão alinhados para recebê-la. Você pode perceber esse alinhamento de maneira sutis. Uma pausa na conversa onde algo muda. Uma mudança na linguagem corporal. Uma resposta que te surpreende. Ou uma sensação de alívio depois, como se algo importante finalmente tivesse sido dito e compreendido. Preste muita atenção por volta de * 19 de janeiro de 2026 * a mensagens inesperadas e convites para conversar. Observe quem entra em contato e por quê. Esteja presente durante as discussões em vez de se apressar para chegar a uma conclusão.
Pode haver uma única frase, dita por você ou por outra pessoa, que reformule toda a situação. Este milagre restaura o ímpeto em uma área que parecia estagnada há muito tempo. Onde havia atraso, o movimento começa. Onde havia mal-entendido, a clareza surge. Onde havia silêncio, a comunicação se abre novamente. Você pode sair dessa conversa se sentindo mais leve. Não porque tudo se resolve instantaneamente, mas porque a direção é restaurada. Você sabe o que fazer a seguir. Você sabe qual é a sua posição. E esse conhecimento é poderoso. Capricórnio, não subestime o impacto de ser compreendido no momento certo. Uma conversa alinhada pode economizar meses de esforço. Pode desbloquear a cooperação onde havia resistência. Pode transformar a incerteza em possibilidade. Por volta de segunda-feira, 19 de janeiro de 2026 sua voz terá peso porque estará ancorada na verdade. Quando você falar a partir desse lugar, o universo encontrará o seu caminho. Ouça com atenção. Fale com honestidade. O ímpeto está retornando por meio da conexão. Capricórnio, 19 de janeiro de 2026 não é um momento de riquezas instantâneas ou ganhos inesperados e dramáticos. Em vez disso, marca algo muito mais valioso e duradouro. Uma correção financeira. Este é o ponto em que a energia em torno do dinheiro começa a responder de forma diferente a você. Não porque você se esforçou mais, mas porque o trabalho de base que você construiu está finalmente sendo reconhecido. Você tem sido responsável por muito tempo, cauteloso com as decisões, estratégico com os riscos, paciente mesmo quando a paciência parecia uma desvantagem. Houve momentos em que você se perguntou se agir lenta e deliberadamente estava lhe custando oportunidades. Momentos em que outros pareciam avançar mais rápido enquanto você permanecia firme, escolhendo a segurança, esperando pelas condições certas. O universo tem observado como você lida com pressão, atrasos e incertezas. Agora a energia em torno do dinheiro começa a se reorganizar. Este milagre não chega como caos ou acaso repentino. Ele chega como alinhamento. Questões financeiras começam a fazer sentido de maneiras que antes não faziam. Você pode notar uma oportunidade surgir inesperadamente, não do nada, mas conectada a algo em que você já investiu tempo ou esforço. Uma conversa, um contato ou uma ideia que você havia deixado de lado retorna com um novo potencial. Você pode experimentar uma mudança no seu potencial de renda. Isso pode se manifestar como novas responsabilidades acompanhadas de uma melhor remuneração. Um caminho alternativo se torna mais viável. Ou surge uma compreensão de como usar seus recursos. Você poderá desenvolver suas habilidades de forma mais lucrativa. O que muda não é apenas a quantidade de dinheiro disponível, mas como você enxerga seu próprio valor dentro dos sistemas financeiros. Para alguns capricornianos, esse milagre surge como a solução para uma preocupação financeira que vinha silenciosamente drenando sua energia. Uma estrutura de pagamento melhora. Um plano de dívida se torna administrável. Uma obrigação financeira encontra resolução ou flexibilidade. O estresse em relação ao dinheiro começa a diminuir, mesmo que os números não mudem da noite para o dia. Você também pode ter uma percepção que lhe economiza dinheiro ou tempo. Uma despesa desnecessária se torna óbvia. Uma abordagem mais inteligente se revela. Um hábito muda. Esses pequenos ajustes se acumulam rapidamente, fortalecendo sua base e restaurando a sensação de controle. Em certos casos, ** 19 de janeiro de 2026 * abre as portas para renegociação ou reestruturação. Os termos podem ser revisados. Os acordos, ajustados. Você pode se encontrar em uma posição para pedir mais, não por desespero, mas por clareza. A confiança por trás do seu pedido importa, e ela está presente agora. Esse milagre pode começar discretamente. Pode parecer quase prático demais para ser chamado de milagre, mas sua força reside na estabilidade. Ao contrário da sorte repentina, que aparece e desaparece,
Essa mudança se constrói de forma constante. Ela sustenta a segurança a longo prazo, em vez da excitação passageira. O dinheiro começa a fluir não pelo estresse, mas pela estrutura. Não pela busca incessante, mas pelo posicionamento. Este é o início da energia financeira respondendo a quem você é, disciplinado, confiável, capaz, em vez de testar sua resistência. Capricórnio, essa correção transforma sua relação com o dinheiro. O medo perde força. A confiança cresce silenciosamente. Você começa a tomar decisões com base na visão de futuro, em vez da pressão. Asterisco 19 de janeiro de 2026 não exige riscos financeiros ousados. Convida a consciência. Observe onde as coisas parecem mais favoráveis. Preste atenção às oportunidades alinhadas à sua visão de longo prazo, em vez de buscar recompensas rápidas. Esse milagre não tem a ver com sorte. Tem a ver com o equilíbrio sendo restaurado. E uma vez que esse equilíbrio retorna, o crescimento se torna inevitável. Capricórnio, você é conhecido por sua força, disciplina e resistência. Mas o que poucas pessoas veem é quanta emoção você carrega em silêncio. Você nem sempre fala sobre o que dói. Você processa internamente, segue em frente externamente e diz a si mesmo que lidará com isso mais tarde. Com o tempo, esse peso emocional se torna familiar. Tão familiar que você para de perceber o quão pesado ele realmente é. Asterisco 19 de janeiro de 2026 inicia uma poderosa mudança emocional. Não uma sobrecarga emocional. Não um drama emocional. Mas clareza. Esse milagre não chega como uma enxurrada de sentimentos. Ele chega como compreensão. O tipo de compreensão que muda a forma como você vê o passado sem te puxar de volta para ele. Você pode, de repente, entender porque algo doeu mais do que você jamais admitiu. Não porque você era fraco, mas porque você se importava profundamente e esperava mais de si mesmo do que qualquer outra pessoa. Você pode reconhecer porque permaneceu em situações por mais tempo do que deveria. Não por medo, mas por lealdade, responsabilidade ou esperança de que o esforço eventualmente consertaria o que nunca deveria ter sido consertado. Padrões que antes te confundiam começam a fazer sentido. Você vê como ciclos emocionais se repetiam porque você estava tentando conquistar a paz em vez de permiti-la. Você entende por que desistir parecia impossível, porque associava o afastamento ao fracasso ou vinculava sua identidade à perseverança a qualquer custo. Essa constatação não é dolorosa. É libertadora. Com a clareza vem o perdão, especialmente o autoperdão. Você para de se culpar por resultados moldados por circunstâncias fora do seu controle. Você para de repassar conversas na sua mente, buscando o que poderia ter feito diferente. O passado afrouxa seu domínio porque finalmente parece completo. Esse milagre libera uma energia que você nem sabia que estava presa. Energia emocional que você usava para manter tudo sob controle, permanecer com postura e carregar responsabilidades em silêncio. Quando essa energia é libertada, você se sente mais leve. Não descuidado, mas livre de fardos. Você pode notar que suas reações mudam. Os gatilhos perdem sua carga. Você responde em vez de reagir. Você escolhe em vez de suportar. Você não sente mais a necessidade de se explicar para ser compreendido. Com essa liberação emocional, sua confiança retorna. Não uma confiança estridente que busca validação, mas uma confiança sólida que muda a forma como os outros o tratam. As pessoas percebem a diferença. Elas a ouvem na sua voz. Eles sentem isso na sua presença. Você se torna mais claro em seus limites, mais calmo em suas decisões e mais seletivo com seu investimento emocional. Esse milagre também aguça sua intuição. Quando o ruído emocional se dissipa, a orientação interior se torna mais fácil de ouvir. Você confia em seus sentimentos sem ser governado por eles. Capricórnio, a clareza emocional não te torna mais fraco. Ela te torna mais forte de uma forma sustentável. Você não carrega mais o que não te pertence. Você para de confundir responsabilidade com autossacrifício.
Asterisco 19 de janeiro de 2026 marca o momento emotivo. O peso emocional se transforma em sabedoria emocional. A partir de agora você não será definido pelo que suportou, mas pelo que compreendeu e libertou. E essa clareza muda tudo. Capricórnio, este milagre final não chega com urgência ou pressão. Não exige decisões imediatas ou mudanças drásticas. Em vez disso, chega silenciosamente, e é isso que o torna transformador. Asterisco 19 de janeiro de 2026 não o impulsiona para frente. Ele acende as luzes. Por muito tempo você se moveu por responsabilidade, fazendo o que precisava ser feito, escolhendo o que era prático, estável ou esperado. Você não parou de sonhar, mas alguns sonhos foram colocados em uma prateleira etiquetada como para depois ou irrealistas. Não porque lhe faltasse fé, mas porque o dever, a sobrevivência e a estrutura vinham em primeiro lugar. Agora algo muda. Asterisco 19 de janeiro de 2026 oferece direção, não um mapa completo, não certeza instantânea, mas um sinal. Você pode se sentir atraído por uma ideia que se recusa a sair de seus pensamentos. Pode surgir através de uma conversa, um interesse repentino ou um momento de reflexão tranquila em que algo se encaixa. Essa ideia não parece caótica ou impulsiva. Parece calma, estável e estranhamente familiar, como se estivesse esperando que você a notasse novamente. Você pode se sentir atraído por um papel diferente. Isso não significa necessariamente abandonar tudo ou recomeçar do zero. Pode significar enxergar seu trabalho atual, seus talentos ou suas responsabilidades sob uma nova perspectiva. Você percebe que há mais disponível do que você se permitiu reivindicar. Para alguns capricornianos, esse milagre os reconecta com um objetivo de longo prazo que haviam deixado de lado discretamente. Não porque não tivesse significado, mas porque parecia impraticável na época. Você disse a si mesmo que voltaria a ele mais tarde, quando as coisas estivessem mais fáceis ou mais seguras. Agora ele retorna não como fantasia, mas como um caminho viável. Você também pode se sentir atraído por uma direção que antes parecia irreal, mas agora parece possível. Não porque as circunstâncias mudaram da noite para o dia, mas porque você mudou. Sua confiança está ancorada. Sua clareza emocional foi restaurada. Sua energia financeira está se estabilizando. De repente, o que antes parecia inalcançável se alinha com quem você está se tornando. Isso não é impulso, é alinhamento. Sua intuição se aguça. Você não está mais obscurecido pelo medo ou pela urgência. Você para de se sentir pressionado a decidir porque finalmente consegue enxergar aonde cada escolha leva. A tomada de decisões se torna calma, deliberada e profundamente pessoal. Esse milagre se desdobra ao longo de semanas, não de dias. Você pode não agir imediatamente. Você não deve se precipitar. Asterisco 19 de janeiro de 2026 é simplesmente o momento em que o sinal aparece. Uma vez que você o vê, não pode mais ignorá-lo. O caminho antigo começa a parecer mais estreito. Não errado, mas incompleto. A nova direção parece aberta. Não porque seja fácil, mas porque é honesta. Ela se alinha com seus valores, seus pontos fortes e a versão de si mesmo que você está se tornando. Você pode notar pequenas confirmações, pensamentos repetidos, coincidências significativas, oportunidades que espelham a ideia que está se formando em sua mente, encorajamento vindo de lugares inesperados. Esses não são acidentes, são confirmações.